Olá, amiguinhos, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Infelizmente, nesse momento, nós não poderemos estar juntos presencialmente, mas eu espero que com esse material eu possa contribuir ao máximo para os seus estudos. Bem, esse vídeo ele é um complemento do guia de estudo de matemática que nós produzimos na escola e vai servir para que vocês relembrem conceitos após a leitura do material, possam retirar dúvidas, possíveis dúvidas que surgiram depois dessa leitura, e também vai servir de apoio para a realização das atividades do guia. Então vamos lá. O foco que nós trataremos nesse bimestre vai ser com foco na recomposição das aprendizagens. Nós falaremos sobre os conjuntos numéricos e nessa sequência de 3 aulas, nessa sequência de 3 videoaulas que eu vou produzir, essa é a primeira, eu vou tentar ser breve para que os vídeos não fiquem muito longos. Nessa primeira nós trataremos sobre o conjunto dos números naturais e ao final dessa sequência nós seremos capazes, tentaremos atingir os seguintes objetivos aí em tela. Bem, nesse vídeo eu vou tratar de uma abordagem inicial do conjunto dos números naturais. Eu vou falar também sobre um pouco de igualdade e desigualdade dentro desse conjunto e também falar sobre a reta numérica dentro do conjunto dos números naturais. Eu coloquei aí na apresentação uma imagem que retrata um osso encontrado no século passado por um cientista lá no continente africano, que ele data mais ou menos 20 mil anos. Eu coloquei para simbolizar que mesmo sem um sistema sofisticado de contagem, de representação de números, as pessoas da época elas já faziam contagem, porque a natureza não ia produzir um objeto desse com riscos que com certeza representam quantidades, né? Então, essa história de representar quantidades, a história da matemática propriamente dita, ela se confunde com a história da humanidade. Essa necessidade de registrar quantidades desenvolveu um sistema de numeração que hoje nós utilizamos o sistema de numeração decimal, ou também conhecido como sistema de numeração indo-arábico. Bem, eu coloquei aí na apresentação que hoje um número ele pode ter várias funções. Esse número ele pode representar várias situações, várias funções do nosso dia a dia. Então ele pode representar a contagem, ele pode representar uma ordem, um código ou medida de algo. Bem, quando é que ele vai representar uma contagem? Quando ele estiver fazendo contagem de elementos de um grupo. Então, por exemplo, um jogo de xadrez é composto por 32 peças. Uma sala tem 30 alunos. Existem 10 escolas em Mosqueiro, por exemplo. Então, quando o número indicar contagem, ele vai ter a função de contar. O número ele também vai ter a função de ordenar algo, ordenar os elementos de um conjunto. Então, por exemplo, o corredor obteve o primeiro lugar geral na modalidade de corrida. Então, quando os elementos de um conjunto eles representarem uma ordem, o número ele vai ter essa função de ordenar. Primeiro lugar, segundo, terceiro. A primeira escola carnavalística a desfilar vai ser Pele Vermelha. A segunda vai ser Piratas da Ilha e assim por diante. Quando eu precisar ordenar, o número ele vai ter essa função. O número vai ter a função de codificar quando codificar um elemento de um conjunto. Então, por exemplo, a jogadora número 13 atacou para fora de quadra. Eu coloquei lá no material o exemplo do Neymar, eu acho, né? Que fala que o Neymar é o camisa 10 da seleção brasileira de futebol. O carro número 1 o carro número 2 da Fórmula 1 foi o campeão da competição. Então, toda vez que o elemento de um conjunto precisar ser codificado, o número vai ter a função de codificar. O número vai indicar medida quando precisar medir algo. Então, no exemplo, eu coloquei aí que a massa da Terra tem aproximadamente 5 septilhões, 980 septilhões, 5 septilhões, 980 sextilhões quilogramas. Então, quando eu precisar medir algo, o número vai ter essa função de medida, tá? Então, eu coloquei aí na apresentação
um texto que eu retirei da internet, que é um texto publicado recentemente, que trata sobre uma judoca que foi medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris nesse ano. Então, tentem fazer, pausem o vídeo e tentem fazer, classificando se esses números que aparecem no texto, eles têm a função de codificar, de ordenar, desculpa, se eles têm a função de contagem, de ordenar, de codificar ou de medir. Tentem fazer. Tentaram? Bem, vamos ler o texto para a gente tentar classificar. Beatriz Souza é uma judoca, sargento do Exército e campeã olímpica brasileira. Beatriz conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de 2024 em Paris na categoria acima de 78 quilos. E com isso se tornou a mulher número 1 a conquistar uma medalha de ouro olímpica na história do Esporte Clube Pinheiros. Então, olha, esses números, esse primeiro, que trata da primeira medalha de ouro, vai tratar de ordem, ordenação de um conjunto. Esse 2024, ó, Olimpíadas de 2024 em Paris. 2024 vai indicar a contagem, né? A contagem dos anos. 78 quilos vai representar para a gente a medida de algo. Estou medindo 78 quilos. E a mulher número 1 vai indicar para a gente que ela está sendo codificada. Foi a mulher número 1 a conquistar uma medalha de ouro. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Isso indica uma ideia de contagem. Então, aí com esse texto a gente pôde classificar todas as situações em que o número pode representar. Se é contagem, ordenação, codificação ou medida. Bem, então, tratando especificamente agora sobre o conjunto dos números naturais, é um conjunto muito conhecido nosso desde criança. É um conjunto que inicia com o elemento zero e acrescentando-se uma unidade em cada um de seus elementos, eu tenho todos os elementos do conjunto dos números naturais. Eu sei que o conjunto dos números naturais ele é infinito, né? Muito por causa da observação número 1. Todo número natural tem sucessor, também natural e único, e é obtido pelo acréscimo de uma unidade a ele. Então, indiretamente, eu estou dizendo que o conjunto dos números naturais é infinito. Então, como é que eu sei o que é o sucessor de um número? É o número que vem logo em seguida. Então, quem é o sucessor do 6? O sucessor do 6, eu vou chamar de S6. Vou simbolizar dessa forma para dizer que o sucessor de um número é ele mais 1, já que eu tenho que acrescentar uma unidade a ele. Então, o sucessor de 6 é o próprio 7. E quem é o sucessor do 100? Ora, é ele mais 1. Então, o sucessor de 100, 100 mais 1, 101. E assim eu consigo todos os sucessores possíveis do conjunto dos números naturais. E na observação 2, eu digo que todo número natural, com exceção do zero, ele tem um antecessor, que diferente do sucessor, que eu somo 1, no antecessor eu vou diminuir. Então, por exemplo, antecessor é o que vem antes, né? Então, quem é eu vou chamar de A número, que vai ser o antecessor de 5, por exemplo. O antecessor de 5 vai ser ele menos 1. Então, o antecessor de 5 vai ser 5 menos 1, 4, né? Quem é o antecessor de 1000? Ora, é ele menos 1. Então, o antecessor, o número que vem antes de 1000, 1000 menos 1, 999. Então, assim eu consigo todos os antecessores. O único que não tem antecessor é o zero, porque o conjunto dos números naturais inicia com esse elemento. Tá? Pois bem. Vamos fazer essa atividade. Escreva 3 números naturais consecutivos, sabendo que o maior deles é 16. Então, antes de iniciar a atividade, eu preciso falar o que são números consecutivos. Números consecutivos são
são números que estão em sequência, ou seja, é um imediatamente após o outro, né? Não existindo nenhum valor entre eles. Então, quem é o consecutivo do... que é o sucessor? Quem é o consecutivo do 10? É o 11. Eu posso dizer que é sinônimo de sucessor a palavra consecutivo. Então, eu quero determinar 3 números naturais que estejam em sequência, né, consecutivos, sabendo que o maior deles é 16. Olha, se o maior dele é 16 e se eles são consecutivos, eu tenho outros dois aqui, já que eu quero escrever 3 números consecutivos. Quem é o antecessor de 16? 15. Quem é o antecessor de 15? 14. Então tá aí, eu consegui determinar os 3 números naturais consecutivos, porque eles estão em sequências, sabendo que o maior deles é 16. Tá certo? E da mesma forma eu vou fazer quem são os números consecutivos, os 3 números consecutivos, sabendo que o maior deles é 100. Ora, o antecessor de 100 e o antecessor de 99, que é o 98. Tá certo? E assim eu faço o restante. O 699, que é o maior deles. O antecessor é o 697, desculpa, 698. E o antecessor de 698 é o 697. Da mesma forma, eu tenho 1121. O antecessor dele é o 1120. E o antecessor de 1120 é o 1119. Aí, em todos os itens, eu consegui escrever os 3 números naturais, que são consecutivos, e o maior deles é o 16, o 100, 699 e o 1121. Tá certo? Bem, vamos tentar responder essas questões. Qual é o antecessor do maior número natural par de 3 algarismos? Olha, primeiro eu preciso falar o que é algarismo. Algarismo é o que representa a composição de um número. Então, o que é um número? O número tem a ideia de quantidade, vai representar uma quantidade. O algarismo é o símbolo que eu formo esse número. Então, por exemplo, aqui eu tenho o número 103, que representa a quantidade de 103 unidades. Esse 103 ele é formado pelo algarismo 1, algarismo 0 e algarismo 3. Tá certo? Entenderam a diferença? Então, número representa a quantidade e algarismo representa um símbolo. Então, vamos tentar resolver a questão. Olha, qual é o antecessor, o número que vem antes, do maior número natural par? Então, eu quero o antecessor do maior número natural par de 3 algarismos. Quem é o maior número natural de 3 algarismos? Pensem aí. Olha, se eu colocar um número 1000, o número 1000 ele tem 1, 2, 3, 4 algarismos. Já foge da regra em que eu quero 3 algarismos. Então, qual é o maior número em que eu tenho 3 algarismos? Ora, concordam que é o antecessor de 1000, que é 999? Então, o maior número de 3 algarismos é 999. Agora, eu quero o antecessor desse número e que ele seja par. Olha, é o 998. E quem é o antecessor de 998? O antecessor de 998 é o 997. Então a resposta correta é o antecessor do maior número par de 3 algarismos é 997, é a resposta correta. Tá certo? Vamos fazer a letra B. Qual é o sucessor do menor número natural ímpar de 5 algarismos? Olha, eu tenho 5 algarismos agora, né? O menor número natural de 5 algarismos, é o 10.000. Concordam? Tem um algarismo, 2, 3, 4, 5 algarismos.
Então, só que eu quero o menor número natural de 5 algarismos que seja ímpar. E a gente sabe que 10.000 é par porque termina em zero, né? Os pares são os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. E os ímpares são os números que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, qual é o menor número natural ímpar de 5 algarismos? Olha, o menor número natural de 5 algarismos, concordam que é o 1000, o 10.000 e 1, 1, 2, 3, 4, 5 algarismos, né? Então, e qual é o sucessor desse número que é o menor natural ímpar de 5 algarismos? Já que eu quero o sucessor, quem é o sucessor de 10.001? É o 10.002, tá certo? Muito bem. Vamos fazer a letra C. Qual é o sucessor ímpar de 79? Bem, o sucessor ímpar de 79, eu sei que o sucessor de 79 é o 80. Mais 80 é par. Já que eu quero o sucessor ímpar de 79, então o sucessor de 79 que seja ímpar é o 81, tá certo? E o precedente par de 100? Olha, precedente é uma palavra sinônima de antecessor, né? Então, quem seria o precedente? Quem vem antes de 100 e que seja par? Olha, eu sei que quem vem antes de 100 é o 99, só que o 99 não é par, ele é ímpar. Então, quem vem antes de 99 é o 98. Então, o precedente par de 100 é o 98, seria a resposta correta. Ok, amiguinho? Se caso você não entendeu, volte um pouquinho o vídeo e tente acompanhar com mais calma, tá bom? Vamos lá. Bem, agora eu vou tratar sobre igualdade e desigualdade dentro do conjunto dos números naturais. Então vamos lá. Na apresentação eu coloquei um quadro que retrata sobre a quantidade de medalhas que cada um desses países ganharam nas Olimpíadas em 2024, esse ano em Paris. Então, aqui essa coluna apresenta os países, né? Aqui representa a quantidade de medalhas de ouro, aqui a quantidade de medalhas de prata e aqui a quantidade de medalhas de bronze. E na última coluna, o total de medalhas ganhadas por um país, tá? Então, olhem, eu posso afirmar a partir desse quadro que a quantidade de medalhas, bora tratar aqui dos Estados Unidos, a quantidade de medalhas de ouro dos Estados Unidos é maior do que a quantidade de medalhas de ouro que o Japão, por exemplo, que o Japão. Eu posso dizer também que o Brasil teve medalhas de ouro, não, de prata. A quantidade de medalhas de prata é menor do que a China, por exemplo, que teve 27. Então, vejam o seguinte, que quando eu falo que uma quantidade é maior que a outra, eu uso esse símbolo. Quando eu digo que uma quantidade é menor que outra, eu uso este símbolo, tá certo? E quando eu digo que uma quantidade é igual a outra, então, por exemplo, os Estados Unidos ganharam a mesma quantidade igual que a China em medalhas de ouro. Igual a gente já conhece que são duas barras horizontais, tá bom? Só para relembrar um conceito importante do conjunto dos números naturais. Igualdade é quando uma quantidade é igual a outra e é desigual quando elas não são iguais, quando essas quantidades não são iguais. E quando não é igual, ou é maior ou é menor, tá bom? Bem, vamos fazer essa atividade aqui. Tentem fazer, pausem o vídeo, tentem fazer e depois vocês retornam. Tentaram? Olhem lá.
Escreva 6 números diferentes utilizando os algarismos 4, 5 e 8 sem repeti-los. Qual é o maior deles e qual é o menor? Bem, vamos escrever os 6 números possíveis usando os algarismos 4, 5 e 8. Eu não posso repetir. Se eu pudesse repetir, eu teria números assim. 444, eu poderia ter o 555 e o 888. Só que na questão ele não quer que eles sejam repetidos. Então, quais são os 6 números que eu posso formar com os algarismos 4, 5 e 8? Olha, eu posso formar o 458. Aqui eu utilizei o 4, o 5 e o 8. Eu posso formar o número 485? Posso, né? Eu usei o 4, o 5 e o 8. Eu posso usar os algarismos 4, 5, 8 para formar o número 548, o 584, o 845 e o 854. Pronto, tá aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números diferentes, todos diferentes, utilizando esses 3 algarismos 4, 5 e 8. E aí ele pergunta, qual é o maior deles? Olha, o maior deles é o 854, porque eu tenho 8 centenas, que é maior do que as demais centenas anteriores a estas aqui. E qual é o menor deles? O 458, porque eu tenho só 4 centenas, né? Anteriores a estes. Então, o menor número é 458, porque eu tenho a representação de uma menor quantidade, e eu tenho 854, que é uma representação da maior quantidade. Bem, amiguinhos, agora nós trataremos sobre a reta numérica e os conjuntos dos números naturais. Vamos fazer um desenho representando uma reta numérica com origem nesse ponto que eu vou chamar de O, que significa a origem dessa reta numérica. E aí a essa reta eu vou atribuir alguns pontos que imaginem que tenha a mesma distância entre eles, tá? Agora, bora dizer que a cada ponto eu vou atribuir uma letra. A, B, C, D, E, F e assim por diante. E eu vou fazer agora corresponder a cada ponto um número, começando pelo 0. Esse ponto é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então vejam o seguinte, que na reta numérica eu posso representar o conjunto dos números naturais, em que da esquerda para a direita eu estou aumentando a minha quantidade. Então, por exemplo, eu sei que o 6 é maior que 1, porque o 6 está à direita do 1. Eu sei também que o 2 é menor que 5, porque o 2 está à esquerda do 5. E assim por diante, eu vou fazendo essa brincadeira até eu classificar os números que eu queira, tá bom? Então vamos fazer essa atividade. Pausem o vídeo e tentem fazer. Tentaram? Vamos lá. Observe a reta numérica e depois indique os pontos P, Q e R nessa reta de acordo com as informações a seguir. Olha, então aqui eu tenho uma reta numérica. Está aqui a reta numérica, em que eu tenho uma origem e o ponto 1. Eu quero saber o seguinte, onde estão localizados os pontos P, Q e R? Está aqui? Está aqui? Está aqui? Não sei. É isso que ele quer saber na questão, baseado nessas informações aqui. Vamos tentar julgar e identificar onde estão localizados os pontos P, Q e R. Então, olha a primeira informação. P e R são pares. Então, vamos numerar a minha reta.
0, 1, já está, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu sei que, já que P e R são pares, P e R pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Com certeza não está no 3, não está no 5 e não está no 1, porque P e R são pares. E esses números são ímpares. Eu tenho uma segunda informação que diz o seguinte, ó. P é menor que 3. Olha, se P é par e é menor que 3, então com certeza o P é quem? É 2. Concordam? Então já achei o valor de P. Lembrando que o R ainda pode ser esses candidatos aí. A terceira informação. Q é maior que 4. Ora, se Q é maior que 4, ou o Q está aqui, ou o Q está aqui, já que ele é maior que 4. Concordam? Vamos para a outra parte da terceira informação. Q é maior que 4 e R é maior que 4. Ora, se R é maior que 4, R não pode ser 4, já que é maior que 4. Então, R é par e é maior que 4, então R só pode ser quem? R só pode ser 6, já que R é par e é um número maior que 4. Quem é o par maior que 4? É o 6. E, consequentemente, o Q, será que é 5? Vamos confirmar. Quarta informação, R é menor que 7. Tá certo? R é menor que 7, R é 6. E Q é menor que 6. Confirmado. O Q é menor que 6. Logo, o ponto P é 2, Q é 5 e R é o ponto 6. Está feita a resolução dessa questão, tá certo? Caso vocês tenham dúvida, voltem um pouquinho o vídeo e acompanhem com um pouco mais de detalhe a explicação, tá bom? Fazer essa outra questão que ainda trata sobre a reta numérica. Tentem fazer. Tentaram? Olhem lá. Quantos números naturais existem de 15 até 60? Olha, simplesmente você poderia escrever os números de 15 até 60 e conferir quantos elementos existiria de 15 até 60. Só que concordam que seria uma atividade trabalhosa? Não existiria algo mais um jeito mais fácil, rápido e prático de se fazer esse cálculo? Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos pegar um intervalo de 1 até 10. E nesse intervalo, eu quero saber o seguinte: quantos números há de 4 a 10? Quantos números há de 4 a 10? Olha, como esse intervalo ele é pequeno, eu consigo conferir que existem de 4 a 10, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. 7 números que existem de 4 a 10. Agora, vamos chamar esse número aqui, o 4, de número inicial, que eu vou chamar de x0, e esse 10 de número final, que eu vou chamar de x. Então, eu quero saber quantos números há de x0 até x. Olha, voltando para o problema de quantos números há entre
4 e 10, o que a gente fez aqui? Para descobrir que o resultado é 7. Olha, eu posso fazer o seguinte. Eu pego um número final, que é o 10, e subtraio ele, o número inicial, que é 4. E somo mais 1. Vamos ver se vai dar certo? Quanto é 10 menos 4? 6. Com esse mais 1, vai dar quanto? O próprio 7 aqui, ó. Então, como é que eu posso generalizar isso para encontrar qualquer quantidade de números de um número ao outro? Como eu posso generalizar para que eu encontre a quantidade de números de um número a outro? De um número inicial até um número final. Olha, o que eu fiz aqui? O 10 não é o último número? Ele me ocupou a posição do x? Então, é o final. Está aqui, o final, menos o inicial, que foi o 4. x0. Somado com mais 1. Então, vamos ver se funciona para qualquer um? Olha lá. Quantos números existem de 2 até 7? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, de 2 até 7 existem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 números. Vamos ver se funciona na fórmula. Eu sei que o 2 é o meu inicial e o meu 7 é o final. Jogando nessa fórmula, fica x menos x0 mais 1. Quem é meu x? 7. Quem é meu x0? É o inicial, 2. Com mais 1. 7 menos 2 dá 5. Com mais 1, 6. Aqui. Então, isso vai funcionar para qualquer problema que eu queira saber quantos números existem de um número inicial, x0, até o final, x. Tá bom? Então, eu consigo responder de forma simples quantos números existem de 15 a 60. Olha, o meu 15 é o x0 e o meu 60 é o x, é o final. X menos x0 mais 1. O meu x é 60, menos o meu x0, que é 15, mais 1. 60 menos 15 dá 45. Com mais 1, 46 números. A entre 15 e 60. Ok? Então, quando eu quiser saber quantos números há entre... Desculpa. Quando eu quiser saber quantos números existem de um x0 até um x, eu faço x menos x0 mais 1. Ok? Dessa forma, eu incluo o seguinte, eu incluo na minha contagem o 15 e o 60, o x0 e o x, já que eu quero de 15 até 60. A gente vai ver aqui na letra B que o negócio muda de figura quando eu falo entre. Olha, na minha sequência de 1 até 10, vamos dar o exemplo para eu verificar quantos números há entre 2. Quantos números há entre 2 e 8? Olha, contando aqui entre 2 e 8, entre o 2 e o 8, tem quantos números dentro de 2 e 8, do intervalo 2 e 8? Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou escrever aqui embaixo, entre
2 e 8 a 5 números. E aí, para essa forma, existiria algum algoritmo que eu consiga dizer de forma rápida e prática quantos números existem entre um número e outro? Agora eu estou tratando do entre e não mais do de. Assim como no de 15 até 60, de x0 até x, eu tenho entre x e entre x0 e x. Então, o que é que eu vou fazer agora? Concorda que entre 2 e 8 há 5 números? O que é que eu fiz? Eu fiz 8 menos 2 e agora menos 1. Olha lá. 8 menos 2 dá 6. Menos esse 1 dá 5. Concordam? Olha o que eu fiz aí. Tá certo? E agora, como é que eu consigo generalizar isso? Olha, o meu x0 agora vai ser o 2. Deixa eu mudar de cor. O meu x0 agora vai ser o 2 e o meu 8 vai ser o x. Eu consigo estabelecer uma fórmula para agora o entre? Consigo, que é esta fórmula. Em vez de agora somar uma unidade, eu vou subtrair uma unidade. Então, veja o seguinte, no D, de x0 até x, eu uso o x, o final, menos x0 mais 1. Quando eu falo entre, deixa eu repetir aqui esse processo para ficar mais fácil. Quantos números há de x0 até x? Eu uso o final menos inicial mais 1. Quantos números há entre x0 até x? Eu uso x menos x0, o final menos o inicial, menos 1. Então, tá aí um macete para a gente resolver qualquer questão dessa natureza. Quando eu quero saber quantos números existem de um x0 até x, eu uso esta relação. Quando eu quiser saber quantos números existem entre um x0 até x, eu uso esta relação. Ok? Então assim eu consigo resolver a letra B, que vai ficar o seguinte: quantos números existem entre 20 e 59? Olha, da mesma forma, se eu quisesse, eu ia conferir do 20 até o 59 e conferia o 21. O 20 não entra, né? Já que eu quero um número que está dentro do intervalo 20 e 59. Ia conferir começando pelo 21, 2 e assim por diante. Mas eu já sei que eu vou usar qual relação, já que eu estou tratando do entre. Olha, eu vou usar essa segunda relação aqui, ó, tá certo? Então vai ficar o inicial é o 20, o final é o x. Então, pegando dessa relação, fica x menos x0 menos 1. O x é 59. O x0 é 20 menos 1. 59 menos 20 dá 39. Com menos 1, então existem 38 números entre 20 e 59. Tá certo? Muito bem. Vamos resolver a letra C. Eu vou colocar essas relações bem aqui, para que elas não atrapalhem a resolução da letra C. Ok? Tá bem aí?
Letra C. Para numerar de 1 até 30 páginas, quantos números e quantos algarismos escrevemos? Olhem lá. Então, eu quero numerar, sei lá, um livro de 30 páginas. Quantos números eu vou usar para numerar cada página? Olha, é lógico que eu vou usar 30 números. De 1 até 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, assim até o 30. Não vou colocar todos para a gente não perder tempo. Agora, eu quero saber quantos números existem entre 1 e 30, de 1 até 30. Eu quero saber quantos números existem de 1 até 30 e quantos algarismos eu vou escrever. Então veja o seguinte, eu quero duas respostas. Quantos números e quantos algarismos eu vou escrever? Olha, eu sei que números eu vou ter 30. Eu vou ter 30 números. Já que de 1 a 30 eu tenho 30 números, né? Lembra do D? Só para fixar na mente de vocês o seguinte. De 1 a 30, eu vou usar essa relação aqui, né? O D de x0 até x. Então, x0 e x. Então, aqui vai ser x menos x0 mais 1. O x é 30, o x0 é 1. Quando eu somar com 1, 30 menos 1 dá 29. Com mais 1, 30. De fato, ó, eu tenho 30 números, tá aqui. Tá certo? Só para confirmar que a relação ela funciona. Agora, respondi essa primeira parte. Tá aqui, respondida. Agora aí a segunda parte. Quantos algarismos existem de 1 a 30? Olha, o 1, eu tenho quantos algarismos? Eu tenho um algarismo. Agora, se eu pegar o 30, quantos algarismos eu tenho aí? Eu tenho o 3 e o 0. Eu tenho dois algarismos. Então, essa segunda parte eu vou dividir em dois, para vocês compreenderem melhor. Algarismos. Olha, eu tenho que de 1 a 30, o intervalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E eu tenho os números que têm dois algarismos, que é o 10, 11, 12 até o 30. Aqui todos os 9 números possuem quantos algarismos? 1. Então, se eu tenho 9 números, eu tenho 9 algarismos. Só que aqui, cada número, eu tenho quantos algarismos? Cada número eu tenho 2 algarismos. Ó. No 10 eu tenho 2 algarismos. No 11 eu tenho 2 algarismos. No 12 eu tenho 2 algarismos. Quantos algarismos eu vou ter de 10 até 30? Olha, de 10 até 30, quantos números há de 10 até 30? É a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Bem, eu já sei responder quantos números existem de 10 até 30. De 10 a 30, existem x menos x0 mais 1. Não é isso que a gente aprendeu? Olha, o meu x é 30. O meu x0 é 10. Né? Ó, meu x e o meu x0. Tá aqui, só substituir. E somo com mais 1, já que eu quero saber quantos números existem de 10 a 30. 30 menos 10, 20. Com mais 1, existem 21 números de 10 até 30. Tá certo? Cada número de 20 a 30, desculpa, de 10 a 30, cada número de 10 a 30 tem dois algarismos. Então, quantos algarismos tem 21 números? Olha, se um número possui dois algarismos, nesse intervalo de 20 a 30, já que eu tenho 21 números, cada número não tem dois algarismos? Então é por isso que eu multiplico por 2. Concordam? Porque cada número tem dois algarismos,
o 10 tem 2 algarismos, o 11 tem 2 algarismos, o 12, o 30 tem 2 algarismos. Todos esses 21 números de 10 a 30 vão ter 2 algarismos. Então, eu vou multiplicar por 2, que esse resultado de 21 vezes 2 vai dar 42 algarismos. Ok? 22 algarismos. E aí, quantos algarismos eu vou ter no total? Olha, de 1 até 9 eu tenho 9 algarismos. E de 10 até 30 eu tenho 42 algarismos. Quanto é 9 mais 42? 9 mais 42 vai dar 51 algarismos. Então, a minha resposta final é que existem quantos números e quantos algarismos escrevemos de 1 a 30? Olha, de 1 a 30 há 30 números e 51 algarismos. Ok, crianças? Espero que vocês tenham entendido essa parte, tá bom? Se não entenderam, voltem um pouco o vídeo, olhem no detalhe a explicação. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Bem, crianças, como parte final desse primeiro vídeo, vamos tentar fazer um mapa mental para nós consolidarmos tudo que nós aprendemos hoje e tentar conectar esses conceitos para não cair no esquecimento. Então vamos lá. Iniciamos tratando sobre o conjunto dos números naturais, né, representado por esse símbolo. Iniciamos a nossa jornada contextualizando sobre a história da contagem. E a partir dessa história da contagem, nós vimos que, pela necessidade do ser humano em registrar quantidades, os sistemas de numeração eles foram desenvolvidos, se tornando cada vez mais desenvolvimento dos sistemas de numeração. E hoje, no nosso dia a dia, dependendo da situação, o número ele pode ter várias funções, né? Função do número. Vou colocar assim, dessa forma. Olha, o número ele pode indicar a contagem de elementos, ele pode indicar ordenação, né? Primeira colocada no judô. Ele pode indicar codificação, Neymar é o camisa 10 da seleção, e pode indicar também uma medição, tá bom? Falamos também ainda sobre a desigualdade. Opa, perdão. Falamos antes sobre a ideia de sucessor e antecessor de um número natural. E falamos sobre desigualdade e igualdade dentro do conjunto dos números naturais, abordando sobre a reta numérica. Ok? Aqui, antes de reta numérica, eu consigo dizer quando o número ele é igual a uma outra quantidade, quando é maior ou quando é menor. E aqui eu vou puxar uma outra seta para falar de fato da reta numérica. Ok? Então, nesse vídeo nós tratamos sobre isso hoje. Abraço.